Alô pessoal, tudo bem com vocês? Estamos passando mais uma vez aqui para a gente poder deixar o nosso devocional Luz do Dia, devocional este que todos os dias a gente grava para poder deixar a palavra de Deus e a gente aprende cada vez mais com o Evangelho do Senhor Jesus, né? A palavra de Deus, o nosso devocional de hoje está no livro de João, capítulo 6, do versículo 29, onde diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Muita gente se pergunta sobre o que é a obra de Deus. Outros dizem que fazem a obra de Deus. Neste texto, as palavras ditas por Jesus deixam claro o que realmente é a obra de Deus. Crer naquele que ele enviou. Crer em Jesus. Para que a obra de Deus aconteça de verdade, é necessário que as pessoas creiam em Jesus. A evangelização é o ponto mais dinâmico da obra de Deus, pois é ela quem anuncia aos descrentes a pessoa, a obra do Salvador. Da mesma forma, fortalecer a fé daqueles que já creem também é de fundamental importância por meio de estudos, discipulados e outras atividades que levam ao cristão a se firmarem cada vez mais na presença de Cristo. Olha só, então quando a pessoa ele crê em Jesus, ele está crendo na obra de Deus, ele está crendo na palavra que tem poder de salvar o homem, o mais vil pecador. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Quem que ele enviou? Deus enviou Jesus a este mundo para salvar a toda a humanidade. Mas para que a humanidade ela possa ser salva por Cristo Jesus, o homem tem que crer em Jesus primeiramente. Ele tem que aceitar a palavra de Deus na sua vida. Ele tem que entregar a sua vida para Cristo, acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, acreditar que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar a todo homem que está distante do Senhor. Muita gente pergunta sobre o que é a obra de Deus. Outros dizem que fazem a obra de Deus. Nesse texto, as palavras ditas por Jesus deixam claro o que realmente é a obra de Deus. Crer naquele que ele enviou. Crer em Jesus. Quando você crê em Jesus, o primeiro passo é você crer em Jesus. O primeiro passo é você acreditar em Jesus. O primeiro passo é você crer e depois você aceitar a Jesus. E depois o Senhor, ele se encarrega de dar para cada pessoa o dom para que seja feito a obra de Deus. Quando você evangeliza uma pessoa, você não está falando de você, você está falando de Jesus. Quando você para uma pessoa na rua e fala de Jesus para aquela pessoa, você não está falando de você, você está falando de Jesus. Você está evangelizando aquela pessoa falando de Jesus. Então aquela pessoa que ouvir a palavra de Deus, ele vai passar a crer em Jesus. Por quê? Porque o evangelho ele é vida. O evangelho ele é salvação. O evangelho ele é palavra que produz vida eterna para todos aqueles que não têm salvação, para todos aqueles que estão distante do Senhor. Crer em Jesus para que a obra de Deus aconteça de verdade é necessário que as pessoas creiam em Jesus. A evangelização é o ponto mais dinâmico da obra de Deus, pois é ela quem anuncia aos descrentes a pessoa e a obra do Salvador. É isso que nós acabamos de dizer. Quando você evangeliza uma pessoa, você está falando de Jesus para aquela pessoa. Você está anunciando o reino de Deus para aquela pessoa, para o descrente que ainda não conhece a palavra da salvação.
E quando você leva a palavra de Deus para aquela pessoa, então aquela pessoa começa a criar dentro dela uma forma de acreditar em Jesus, que ele pode todas as coisas. Então o evangelho, ele produz vida, produz salvação na onde é pregado, na onde é evangelizado. Da mesma forma, fortalecer a fé daqueles que já creem também é de fundamental importância, por meio de estudos, discipulado e outras atividades que levem os cristãos a se firmarem cada vez mais na presença de Cristo Jesus. Isso também vale para nós, porque cada vez que nós estudamos a palavra de Deus, nós estamos se alimentando, se fortalecendo, se preparando para que mais pessoas também se acheguem ao aprisco do Senhor Jesus Cristo, para que mais pessoas também possam ouvir a palavra de Deus, aceitar o Senhor Jesus Cristo como teu único, suficiente Salvador da sua alma, da sua vida. Então aquela pessoa aceitando a Jesus, ele está aceitando e crendo que um dia ele vai morar nos céus de glória. Então Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Crer naquele que Deus enviou a este mundo para trazer a salvação. O mundo que não tem salvação, que não tem esperança, precisa entregar a sua vida para Jesus, aceitar o Senhor como teu único, suficiente Salvador da sua alma. No nosso devocional de hoje, nós estamos lendo que nós temos que crer em Jesus e na sua palavra, e fazer a sua palavra ser conhecida, levar o evangelho da salvação para mais vidas. Você que parou para assistir esse vídeo, você que parou para assistir esse devocional, Jesus, ele te ama. Jesus, ele tem um plano de salvação na sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, faça isto hoje. Aceita Jesus na sua vida. Entregue a tua vida para Cristo Jesus, porque ele é o único que pode nos salvar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem após mim, eu jamais o lançarei fora. Amém? No nosso devocional de hoje, nós aprendemos que nós temos que crer em Jesus e na sua obra para que nós possamos levar a mensagem do Senhor. A todos vocês, que Deus abençoe todos vocês. O devocional volta amanhã com mais uma edição da Palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Uai, seu app de vídeos curtos.